Oi, gente, eu sou o Todd. Meu papai ia falar pra vocês de quadrinho. E é bom vocês prestarem atenção, viu? Que eu vou ficar de olho. Tchau. E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar de Eternauta, segunda parte. Esse é um vídeo que eu pensei que eu não fosse fazer. Eu pensei que eu ia encaixar o Eternauta em um Salsicha Comenta, algum vídeo que eu fosse falar rapidamente sobre ele. Porque eu já sabia, já vi muita gente falando que não era tão bom quanto o primeiro. E isso não é um demérito, na minha opinião, porque o primeiro é um dos melhores quadrinhos da história. E não é fácil fazer dois volumes dos melhores quadrinhos da história. Então, já adianto, não é tão bom quanto o primeiro e não precisa ser tão bom quanto o primeiro. O Eternauta 1 é um dos melhores quadrinhos da história. E o que eu achei desse aqui? Eu achei um excelente quadrinho. Ele tem, claro, defeitos. Eu acho o primeiro perfeito, mas esse aqui claramente tem defeitos. Ele tem alguns problemas, ele tem alguns momentos, para o contexto dessa história, a gente percebe que o Osterheld tá tentando fazer a mesma coisa que ele fez no Eternauta 1, então ele toma algumas decisões narrativas bem parecidas, só porque eu não acho que isso seja algo que diminua o quadrinho. Eu achei um quadrinho extremamente divertido e foi muito legal revisitar, né, o universo de Eternauta. Eu li o primeiro assim que a Pipoca Nanquim lançou. Eu comprei na pré-venda, o meu chegou e eu já li. E o segundo eu comprei na pré-venda também, mas enrolei, fui ler só agora. Acho que ele foi lançado no primeiro semestre, se eu não me engano. Olhei aqui, eu menti. Ele foi lançado em agosto, então já agora no segundo semestre. Então não enrolei tanto assim pra ler. Mas é um quadrinho que eu gostei muito. Ele tem 220 páginas, ele é no formato vertical, o primeiro é no formato horizontal, né? E ele custa R$160. Um preço um pouquinho salgado para 220 páginas, mas é um quadrinho que eu gostei demais. Esse aqui é uma edição muito de luxo. A Pipoca Nanquim sempre faz edições de luxo, mas essa aqui acho que é em especial de luxo e eu curti demais. Acho que merecidíssimo. Esse aqui eu acho que inevitavelmente no vídeo eu vou dar algum spoiler de Eternauta 1. Então, a partir daqui, quando eu começar a falar da história, vai ter spoiler de Eternauta 1. Então, no Eternauta 1, acaba, né, o Eternauta, né, o Juan Solo. Juan Solo é foda, Juan Salvo. Então, no Eternauta 1 acaba, né, com o Juan Salvo, que é o Eternauta. Ele contando, né, pro Osterheld, escritor, a história dele. E ele se toca que, no momento que eles estão, a filha, Martita, alguma coisa assim, a mulher e a filha dele estão perto de onde ele tá, e ele pode só ir lá e reencontrar a esposa e a filha dele. Então ele sai correndo, e quando ele encontra a esposa e a filha, meio que reseta, ele esquece tudo, e ele passa a ser o Juan Salvo daquele momento, né, daquela data. E o escritor fica meio sem entender, ele sabe tudo o que vai acontecer, ele sabe da invasão alienígena, ele quer ajudar, ele não quer que aconteça aquilo tudo de novo, e acaba o Eternauta 1. E o 2, ele começa exatamente nesse momento. Então é uma continuação diretíssima. Ele começa exatamente onde termina o Eternauta 1. Aqui nas primeiras páginas, ó. Ele tá na casa, né, o que seria o Osterheld. Ele tá na casa aqui, tá o Favalho, o Lucas, tá os amigos do Juan Salvo. E ele começa a ficar meio doido, porque a quantidade de informação que ele recebeu de coisas que ele sabe que vai acontecer e ele quer impedir, mas ele não sabe como. E o protagonista dessa história aqui, claro, o Eternauta, o Juan Salvo, ele é o protagonista, assim, ele é o personagem principal, né, da história da série, mas a gente acompanha principalmente os pensamentos, quem narra a história é o Osterheld personagem, né, que é o escritor a quem o Eternauta conta toda a sua história no primeiro volume. E aqui, logo nas primeiras páginas, ele é convidado a entrar, né? O Juan Salvo chama ele pra entrar e ele fica tentando explicar pro Juan Salvo que o Juan Salvo é Eternauta, tudo que acabou de acontecer. E todo mundo fica, tipo, achando que ele tá meio doidinho, mas fala, não, então vem cá, vamos jogar um poker com a gente. Chamam ele pra jogar, né? O famoso poker deles. É poker? Eu posso estar errando, mas eu acho que é poker. E chama ele pra jogar o poker com eles. E ele tá lá. E exatamente quando ele tá jogando, o Juan Salvo, ele começa a lembrar de algumas coisas dessa longa aventura dele. E logo, tipo, eu tô no comecinho, né? Nem página 20 aqui. Todo mundo some, tirando a esposa, a Martita, se eu não me engano, a filha e a esposa do Eternauta. O Juan Salvo, né? O Eternauta e o Osterheld ficam lá, mas todo mundo some, né? O Favalho, o Lucas, os outros, que eles, né, eles morrem no final de Eternauta 1, basicamente. E eles deparam com a casa meio que transportada para o futuro ou para alguma outra dimensão. Então, a casa deles está completamente normal,
mas em volta da casa eles veem apenas restos e restinhos de ruínas do que era o entorno da casa, né? Então eles deduzem que ou alguma bomba nuclear destruiu tudo, menos a casa deles, ou que eles foram transportados muito para o futuro. E logo eles medem lá a radiação, veem que não tem nada, então eles entendem que eles provavelmente foram lançados para muito no futuro. E aqui eles, né, tem aquele mesmo clima de tensão, não tão grande quanto o Eternauta 1, que tem aquele clima de não saber o que está acontecendo, mas tem um ótimo clima de tensão, de não saber onde eles estão, essa casa no meio do nada. Eu achei muito legal isso. E logo eles vão começar a reparar algumas coisas. Por exemplo, tem uma grande nave meio que orbitando ali, né, a região, mas não parece ser uma nave que traga algum perigo para eles, que senão eles morreriam instantaneamente, né? E logo que eles saem para procurar recurso, eles vão perceber uma coisa, que todos os animais que eles encontram estão absurdamente evoluídos. Então eles encontram, tipo, um coelho. Logo no começo eles encontram um coelho, e na hora que o Han Solo vai atirar no coelho, o coelho desvia como se não fosse nada, porque ele evoluiu para isso. Então ele é extremamente rápido. Eles encontram, por exemplo, o João de Barro. O João de Barro, a casa dele tem uma arquitetura perfeita, então ele evoluiu na construção da casa dele. As formigas têm formigueiros evoluídos, os cachorros comunicam perfeitamente bem, eles entendem até o que o Han Solo fala. Então ele não lembra muito, a gente não sabe exatamente o que o Han Solo lembra, porque o protagonista, a gente acompanha os pensamentos e a narração do personagem Osterheld. Então a gente não sabe, mas dá a entender, a gente, né, percebe que ele já se lembra bastante. A partir do momento que eles já chegam nesse futuro distópico, a gente percebe que ele já lembra bastante, e ao longo da história a gente já percebe que ele vai lembrar de tudo, basicamente, e ele vai ser, tipo, alguém bem diferente em comparação aos outros humanos, né? Então logo também eles vão encontrar Gurbus ou Burgos, os bichões grandões lá do primeiro. Eles vão encontrar algumas coisas, mas eles não sabem o que aconteceu com eles, com os mãos, eles não sabem o que aconteceu na Terra. E eu não vou dar esse spoiler aqui, eu acho que isso já seria um grande spoiler. Mas logo no começo também eles vão encontrar pessoas. Eles vão descobrir que a raça humana, né, ela não evoluiu tanto, principalmente essa sociedade ali que eles encontram, né, obviamente, eles não sabem no mundo inteiro, mas ali na região de Buenos Aires eles encontram essas pessoas que basicamente vivem em cavernas, vivem de um jeito bem precário, mas eles conseguem sobreviver tranquilamente, vivem da pesca. E não são pessoas que super evoluíram, assim como outros animais. Tem algumas pessoas que meio que super evoluíram, mas eles são primitivos, eles não se tornaram inteligentes, eles são super ágeis, super fortes, mas eles são completamente primitivos. E essa sociedade que eles encontram são humanos normais. Eles têm, aparentemente, alguma predisposição, tanto que quando o Eternauta e o Osterheld ensinam coisas para eles, eles aprendem bem rápido, mas eles não demonstram essa super evolução que outros animais demonstram. O único que vai demonstrar alguma super evolução do tipo é o próprio Han Solo, mas a gente não sabe, né, de fato o que aconteceu com ele, né, nesse meio tempo, ali no final do primeiro, que ele entra na nave, se torna um Eternauta, um viajante da eternidade. Então a gente não sabe o que aconteceu a ele, mas ele não volta normal. Tanto que aqui ele se demonstra um cara, ele já era um super-herói no primeiro, né, mas aqui ele vira um cara mais frio, mais calculista, bem mais inteligente, mais forte. Isso não é spoiler também, tá bem no começo, até na página 40, por aí, a gente já percebe que ele tá diferente. E, claro, ele teve toda essa experiência como Eternauta, que mudou ele, sim, com certeza. E eles descobrem que essa sociedade, esses humanos que eles encontram, eles basicamente vivem para abastecer esse lugar aqui. Esse lugar, eles não sabem o que tem lá. O Eternauta já supõe, né, claramente que são eles que sobraram, estão ali, que eles foram levados para um futuro muito distante, mas ele já supõe que eles estão pelo menos 2 séculos no futuro, e essa sociedade, ela vive meio que para abastecer essa base, e apenas um mão ele vem, coleta os recursos com essas pessoas e volta para essa base. Essa base está sempre parecendo uma indústria, com muita iluminação, com coisas acontecendo lá dentro que eles não sabem o que é. E o Han Solo quer descobrir o que está acontecendo e derrotar de vez eles e os mãos, né? Então, a partir daí, até onde eu falei, acho que já é o suficiente da história em si. Se eu falasse um pouco mais, não seria spoiler, mas acho que eu vou parar por aqui. E a partir daí, ele vai começar a planejar, né,
essa última investida contra eles, a como derrotar eles, e ele vai ser o grande líder dessa sociedade, todo mundo vai confiar muito nele, porque eles não querem ser mais explorados, e ele e o Osterheld meio que vão ser os líderes dessa revolução, e eles vão tentar descobrir o que tem nessa base ali dos eles, e tentar derrotar os eles. Pô, é muito legal. Eu achei só uma coisa que eu não achei que não ficou muito clara, o que aconteceu pro mundo estar destruído. Ele meio que dá a entender ali no começo que pode ter sido, pelo que eu entendi, né? Quando o Juan Salvo quando ele pega a nave no volume 1, ele pode ter feito alguma coisa que destruiu o mundo inteiro, ou alguma bomba nuclear, porque quando ele foge no primeiro volume ali, na nave dos eles, o mundo tá de boa. Eu não entendi de fato o que explodiu. Se alguém entendeu, comenta aí, me explica, que eu não entendi muito. Mas assim, eu achei um excelente quadrinho, a narrativa é excelente, eu gostei muito de revisitar o universo, ver o Eternauta, né, o Juan Salvo lutando e matando um monte de mão de novo, aquela disputa, né, tentando fazer o mão sentir medo pra ele morrer. Eu achei isso tão legal, aquela curiosidade pra finalmente ver como é a aparência de um ele, e a gente fica nessa expectativa muito grande o tempo todo, e eu gostei demais. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto, eu achei que ia ser uma leitura legalzinha só, mas eu acho que esse é um quadrinho subestimado. Ele não precisa ser igual ao primeiro, eu acho que tá de boa, ele por si só ser muito bom. Eu gostei dele ser uma continuação direta, porque no primeiro eu fiquei meio tipo, o que acontece depois disso, né? Ele pega a nave e tal, ele vira o Eternauta, conta as coisas pro Osterheld e acaba, né, o primeiro. Mas eu gostei de ter essa continuação. Eu gostei do desenvolvimento que teve o Juan Salvo. E tem alguns pontos negativos, óbvio, ele tenta fazer algumas coisas parecidas, tanto que mais ali o final é bem, pro contexto dessa história, ele é bem parecido com o da primeira, tem algumas coisas que são bem parecidas, mas eu gostei demais. Então, eu recomendo bastante. Eu acho que quem leu o primeiro e ama o primeiro assim como eu, tem que ler o segundo, não tem o que fazer. Mas até pra quem não leu o primeiro, eu recomendo o primeiro, que é incrível, e recomendo o segundo também, que é muito legal. Então, vamos dar uma olhada na edição, que ficou muito linda. Vamos dar uma olhada aqui na edição do Eternauta, né? O primeiro tem a capa verde, esse aqui tem esses tons mais escuros de vermelho e cinza. Ó, sobrecapa, né? Segunda capa, incrível. E a arte, né? Padrão já do Francisco Solano Lopes, que é incrível a arte dele. E aqui segue no mesmo nível, né? Do Eternauta 1. Ó, inicialmente a gente tem eles na casa do Juan Salvo. E depois, né? Logo no começo aqui, não deu nem a página 20 ainda, eles já são transportados, né? Pra esse futuro. E logo quando eles saem de casa, já todo o resto da HQ, né? Toda a continuação da história vai sempre contar com muita ação, com muita cena de ação, muita coisa uma atrás da outra, então não dá tempo deles respirarem e ficarem conversando muito assim, né? Sobre o que tá acontecendo. Acontece alguma cena de ação, eles debatem isso rapidinho, já acontece outra coisa, então é sempre com muito acontecimento a HQ. Essa aqui, igual a primeira, né? A primeira também é sempre muita ação, é meio frenético o ritmo. E esse aqui tem bastante diálogo até. É bem menos diálogo do que a primeira, então acaba sendo uma leitura bem mais rápida também. Não só pela quantidade de diálogo, mas é uma narrativa mais fluida, né? Dessa HQ aqui. E assim, eu gostei demais, ó. Os Gurbos aparecendo aqui. Ela remete muita coisa da primeira também, mas assim, quadrinho excelente, ó, aqui o formigueiro das formigas super evoluídas. Então, eu achei uma ideia bem legal. Eu achei que a abordagem dessa história aqui ficou muito legal. Não é tão genial quanto a primeira, mas eu gostei demais, então eu recomendo bastante. Então é isso, gente. Obrigado a quem ficou até aqui. Se inscreve aí no canal. Esse vídeo eu já espero que não tenha muita visualização nem nada, porque é um volume 2. Não sei se todo mundo já leu né? Talvez algumas pessoas não queiram spoiler. Mas é um quadrinho sensacional, gostei demais. E é isso. Obrigado a quem ficou até aqui. Valeu.